pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. Eu estou aqui atendendo a pedidos para fazer aula de conteúdo de História e Geografia do município de Paraná, assunto aí bastante peculiar para o concurso da Prefeitura de Paraná. Então, essa aula foi feita com muito carinho para vocês, atendendo a pedidos. Eu mereço o seu like aqui nessa aula, hein? Eu mereço muito o seu like nessa aula por estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então, o concurso aí da Prefeitura de Paraná, História de Paraná, vamos começar falando da história, né? Que eu sempre gosto de dizer que uma coisa não se desvincula da outra, a história não se desvincula aí da geografia em termos de conhecimentos regionais. Então, nós vamos falar disso hoje, história do município de Paraná, história de Paraná, tá? Eu espero que você esteja muito bem. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui neste canal e já deixa seu like, já ativa as notificações, é muito importante para mim. Já me fala aqui nos comentários se você alguma vez já estudou História de Paraná. Já estudou História de Paraná? Se não, vem comigo que eu vou te ajudar nesse conteúdo aqui. Vamos lá? Então aqui, ó, nós temos história de Paraná. Vamos começar falando da ocupação do território, dos grupos étnicos, dos fluxos migratórios, dos ciclos econômicos. E essa primeira parte eu dividi em duas aulas. Vai ser essa primeira aula e mais uma aula. Então, como que a gente pode pensar historicamente de Paraná? Antes de a gente ir para cada tópico, a gente precisa entender uma coisa para facilitar a sua compreensão. A história de Paraná, ela não é estruturada como um apanhado, uma sequência de fatos isolados, ela precisa estar linkada, ela precisa estar ali junto, pensada, interpretada junto com a história de Rondônia. Então, ela precisa ser entendida também como um resultado do encontro de algumas forças históricas. Especialmente aqui eu linkei 4 forças históricas para a gente ter como fio condutor dessa discussão. A presença indígena anterior à colonização, que é uma realidade da história desde Paraná, a ocupação que foi estimulada pelos rios, a expansão econômica por meio dos ciclos produtivos, por meio dos chamados ciclos econômicos, e a regionalização territorial que foi promovida pelo Estado, sobretudo no século XX, que tem toda a ligação com a chamada ocupação, colonização dirigida. Tá? De forma bastante simples, lembrar que de Paraná não é um negócio que surgiu do nada, não. Assim como toda a história, né? O território ele já era ocupado pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas. Depois veio os migrantes, inicialmente pela navegação fluvial. Mais tarde, isso ganha impulso com as ações do Estado, as ações estatais, como, por exemplo, linha telegráfica, a abertura da rodovia BR-364, os projetos de colonização, e, por fim, a gente tem uma consolidação de núcleo urbano e município autônomo. Tá? Vamos falar de tudo isso. Essa é como se fosse assim, ó, uma espinha dorsal de quase tudo o que de alguma forma pode cair na sua prova, quase tudo vai estar de alguma forma relacionado com isso, com essas 4 folhas, com essas 4 linhas de estudo. Tá? Para você entender, você sabe que eu gosto sempre de trazer uma metáfora de estudo, né, quando a gente está falando especialmente de história. Então, pensa assim, ó, a história de Paraná como a construção de uma casa que foi feita em 4 etapas. Primeiro, já existia o terreno com os seus donos originários. Quem eram os donos originários? Os povos tradicionais, os próprios povos indígenas. Depois chegaram os primeiros moradores não indígenas, tá? Principalmente aí vindo pelos rios, o colonizador, o migrante. Em seguida, vieram algumas obras maiores, né, como o telégrafo, a estrada, né, a rodovia, a colonização oficial. Por fim, aí o município, quando a gente olha como se fosse uma casa, ela ganha um endereço, ganha um nome definitivo e autonomia político-administrativa. Tá? Então, se você conseguir fazer disso uma imagem, você vai conseguir organizar praticamente qualquer questão sobre o que a gente chama de formação histórica do município. Tá? Então, vamos lá. Para você entender, quando eu falo em pressupostos que você precisa saber, algumas coisas que você precisa entender para você dar sequência no seu estudo, na sua aprendizagem, de modo que você consiga ter retenção.
Então, para que você possa resolver bem as questões de história de Paraná, é importante que você domine a questão de que a Amazônia não é apenas floresta. Ela é um território historicamente disputado, ela é um território que a história do próprio estado de Rondônia ele se liga com a história da Amazônia e que necessariamente se liga com a história de Paraná. Então, a ocupação da Amazônia ela sempre envolveu interesse econômico, a circulação por rios, presença indígena, exploração de recursos naturais, intervenção do Estado. E lembra que Ji-Paraná está dentro dessa lógica mais ampla que é a Amazônia Ocidental. Em Rondônia, o segundo pressuposto é que em Rondônia os rios e as rodovias foram eixos de ocupação ao longo da história. Então, no primeiro momento, os rios funcionaram como caminhos naturais. Depois, no século XX, a BR-364 passou a reorganizar esse fluxo populacional, fluxo econômico, em termos das provas, em termos das questões, isso é central. Então, primeiro a ocupação se apoia muito na lógica fluvial e depois na lógica rodoviária, que ganha uma grande força, especialmente aí no século XX. Tá? Outro pressuposto é a formação de muitos municípios rondonienses, estando ligadas à colonização dirigida. Então, muitos municípios que foram criados foram ligados à questão da colonização dirigida. Então, na década de 70, a Rondônia ela recebeu muitos projetos de colonização e de assentamento, especialmente aqueles vinculados ao INCRA, e quem assistiu às minhas aulas de História e Geografia aqui sabe que eu falo bastante disso. Então, isso ajuda a entender também por que que Ji-Paraná cresce tanto e se transforma em polo regional, considerando esse movimento de colonização dirigida. O nome atual não foi o primeiro nome, tá? Esse nome atual de Ji-Paraná, do município de Ji-Paraná, não foi o primeiro nome. A localidade passou por outras fases e outras denominações distintas. Então, a banca ela pode explorar isso para te confundir. Então, é perceber que a área que hoje corresponde a Ji-Paraná teve um processo histórico de transformação, né, toponímica, tá? Toponímica é em relação à transformação topográfica, em relação à questão da nomenclatura e também administrativa até chegar no atual nome de Paraná, e nós vamos falar disso ao longo das nossas aulas aqui, tá? Então, a gente já teve o nome de Vila de Ji-Paraná, enfim, nós vamos falar sobre isso também aqui, tá? Então, dando continuidade, vamos falar da ocupação do território. A ocupação indígena é o nosso ponto de partida, tá? A primeira ideia que você precisa ter aí na sua cabeça e deixar muito bem marcado é muito clara. A história de Paraná ela começa antes da fundação do município, muito antes da fundação do município. A região ela já era povoada, ocupada pelos povos indígenas. Quando a gente olha para o histórico do IBGE, quando a gente olha para o histórico do IBGE, a gente vê um registro que o território era antes ocupado pelas tribos dos Jarus e dos Urupás. Isso é muito, muito importante para que você possa guardar. Por quê? Porque vai impedir que você tenha uma leitura equivocada, uma leitura de que a história local ela começaria apenas com a chegada dos migrantes nordestinos, ou com a ação do Estado brasileiro. E esse dado é muito valioso. Por quê? Porque, para a prova, porque a gente tem primeiro plano mostrando que a ocupação do território foi um processo de sobreposição histórica. Então, embora exista o discurso de ocupação do vazio demográfico, a gente tem que lembrar que aqui não era um vazio demográfico porque tinha os povos tradicionais, os povos indígenas. Segundo, porque a Consulplan, o Instituto Consulplan, ele gosta de enunciados em que uma informação aparentemente simples vem muito carregada de interpretação. Você precisa estar atento. Se a questão disser que a formação de Paraná começou pelos colonos no século XX, ela vai estar errada, porque inviabiliza, ou ela não aceita a presença indígena anterior, e existe. E aí aqui, essas tribos que eu falei são as primeiras lá, tem outras tribos que nós vamos falar ao longo das aulas, então tenha bastante cuidado com isso, tá? O que você não pode esquecer, que a ocupação do território de Paraná, ela tem uma base indígena originária, tá? Esse é o marco inicial para que você tenha um bom raciocínio histórico, para que você tenha um raciocínio histórico correto aqui da história de Paraná, tá?
O povoamento não indígena inicial, aqui a gente tem a lógica dos rios, tá? Segundo o IBGE, a população conhecida como Urupá, ela iniciou-se por volta de 1879, quando os nordestinos fugidos aí da seca se estabeleceram na confluência do rio Urupá. Aqui aparecem dois elementos decisivos: a migração povoada, provocada, aliás, por uma crise social em outra região do país, tá? E a escolha do espaço fluvial para alocação e fixação, inclusive por questão aí de logística mesmo, porque o rio ele traz aí a questão da subsistência, né? E isso precisa estar bem estabelecido para você. Esses migrantes, eles não chegam por uma estrada asfaltada, nem por uma ocupação urbana planejada de fato, eles chegam no contexto amazônico. E nesse contexto amazônico, o rio tinha uma função de estrada, de eixo, de circulação, de orientação, inclusive, de acesso aos recursos, de possibilidade de sobrevivência econômica. Em outras palavras, você se lembra que os rios eles não eram apenas parte da paisagem, eles eram infraestrutura histórica. De forma, eu gosto sempre de trazer alguns recursos pedagógicos para que vocês possam lembrar. Quando você pensar nessa fase, você vai imaginar o rio como se fosse a BR. A BR, então o rio é a BR do século XIX na região. Hoje a rodovia, ela estrutura a circulação. Naquele momento, quem organizava o movimento humano e econômico era o rio, tá? E aí, Eliane, ao longo da história de Rondônia tem a questão da ocupação pelo ciclo da borracha, pelo processo aí da borracha. E aí você precisa entender que o papel da borracha teve um papel na ocupação também de Paraná. E a primeira ocupação não indígena, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, pessoal. E a primeira ocupação não indígena, então, ela traz, ela tem ligação com essa questão do ciclo da borracha. Tem ligação com o ciclo da borracha aqui, tá? Vou te explicar sobre isso. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Parou de aparecer para mim o slide. Está aparecendo aí para vocês. Deixa eu só aqui. Então, essa primeira ocupação não indígena, que é uma ocupação um pouco de maior fôlego, de maior volume, ela está ligada no contexto econômico amazônico da borracha. Então, os nordestinos eles chegam à região, eles passam a viver principalmente da extração do látex, das seringueiras, dentro dessa dinâmica do primeiro ciclo da borracha. O próprio histórico do IBGE relaciona o crescimento inicial da região a esse contexto e depois menciona aí a decadência desse ciclo com a depreciação da borracha. Aqui há uma lição bastante importante que é muito cobrada em concurso. Tá? O espaço ele não cresce sozinho, ele responde a estímulos econômicos. De Paraná, nessa fase mais, digamos, embrionária, ela não era um centro urbano consolidado como é hoje. Era um ponto de ocupação, associação à exploração de um produto que era valorizado no mercado. Então, quando a borracha ela perde força, a região vai sentir esses efeitos dessa perda de força. E aqui é muito importante que se a banca ela perguntar a origem da ocupação inicial do território, a resposta não é apenas migração nordestina, mas você precisa ser mais completo. É a migração nordestina no contexto de seca, com fixação em área fluvial e inserção no ciclo extrativista da borracha. Já está falando lá de trás, lá do século XIX, tá? Dito isso, sei demais. Dito isso, nós temos a questão do Marechal Rondon e a integração do território. Esse marco é muito, muito, muito importante, porque até então nós estávamos falando de uma ocupação incipiente, não racionalizada, e a partir aqui de Rondon, que é um marco importantíssimo da ocupação do território, a partir, especialmente aqui nessa região, nós temos que falar em 1909. As linhas telegráficas elas se dão de 1907 a 1915, mas essa chegada do Marechal em 1909
a que a gente chama a chegada do rio aqui, a embocadura do rio com a construção dessa estação telegráfica às margens do Rio de Paraná, ou também chamado por Machado. Tá? E esse fato, ele representa mais do que a instalação desse equipamento técnico que era o telégrafo. Tá? Ele simboliza a presença mais efetiva do Estado Nacional na região e também uma tentativa de integração, de integrá-la às redes de comunicação do país. Tá? Em uma linguagem mais didática, para vocês entenderem, né, nessa linguagem mais didática, e aí quem está estudando, quem está assistindo às aulas de legislação municipal, sabe que lá acaba que o recurso didático fica prejudicado, porque a gente precisa ir para a letra seca da lei. Então, aqui, pensando mais nesse recurso didático, a estação telegráfica ela tem um valor histórico, por quê? Porque ela funcionava como uma ponte sobre o espaço isolado e o espaço integrado. Então, não é apenas como se fosse um prédio, é um instrumento de articulação territorial. E aí, em provas, isso costuma aparecer de modo indireto. Por exemplo, a ocupação do território de Paraná foi influenciada por iniciativas de integração nacional promovidas pelo Estado brasileiro. Tá certo? Correto. A ocupação do território de Paraná ela foi influenciada por iniciativas de integração territorial promovidas pelo Estado. Você vai lembrar das leis telegráficas, dos projetos de colonização dirigida. Tá? E aí, na metáfora que eu gosto sempre de trazer, se os rios eram as veias do território, o telégrafo vai funcionar como um sistema nervoso, começando a ligar essa região ao restante do país. Tá? Aí, em termos da rodovia e a colonização dirigida, elas mudam a escala da ocupação. Então, a partir de 1960, com a construção da BR-029, lembra que BR-029 foi o primeiro nome, a atual BR-364, a região ela recebe um novo impulso econômico, impulso de migração, ocupação. Então, o histórico do IBGE vai registrar que, em decorrência do êxodo rural do sul do país, a então Vila de Rondônia passou a receber colonos. Então, qual que era o nome de Paraná naquele momento? Vila de Rondônia. Passa a receber esses colonos numa dinâmica de migração interna. Tá? Migração interna. Por que migração interna? Porque as pessoas saem de outros estados para se estabelecer aqui no território. Então, também, nesse momento, pode-se mencionar o papel da colonizadora Calama S.A. Gente, aqui é algo muito importante. A Rondônia foi distribuída, foi organizada territorialmente a partir da década de 60, 70, 80, com os projetos de colonização, especialmente pelo INCRA, que é um projeto do Estado, governamental. Mas a gente precisa lembrar do papel da colonizadora Calama S.A. A Calama S.A. é uma colonizadora privada, foi uma colonizadora privada que adquiriu grandes áreas que antes eram ocupadas pelos seringais, grandes áreas territoriais. E aí, de alguma forma, ela participou dessa dinâmica. Embora em Rondônia a ação das colonizadoras privadas tenha sido bem pequena, diferente do Mato Grosso, que, por exemplo, lá teve a Suiamiçu, aqui em Rondônia teve algumas colonizadoras privadas, e quando a gente fala de Paraná, a gente precisa olhar para a Calama, que adquiriu grandes áreas ocupadas por seringais nessa região. E aí depois, em 1968, o IBRA, o órgão que sucedeu, que veio antes do INCRA, que depois seria ali substituído pelo INCRA, ele acelerou esse fluxo de migrantes que vinham do centro-sul do estado. E aí o projeto de colonização, o PIC, né, o Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, em 1970, foi também um marco do surto desenvolvimentista dessa região. Então, qual o projeto, o PIC que está ligado diretamente a Paraná? PIC Ouro Preto, tá? Então, a gente tem que lembrar que existem vários estudos acadêmicos sobre a colonização de Rondônia que confirmam essa centralidade do PIC Ouro Preto e de outros projetos na intensificação do fluxo migratório, na reorganização do espaço regional. Não vai, pelo amor de Deus, me confundir falando que o PIC, o Projeto Integrado de Colonização, que organizou esse espaço foi o PIC de Paraná, porque não foi, não confunda. O PIC de Paraná se deu na região do município de Cacoal, tá? Então, aqui é um ponto muito forte para concurso de forma geral, e aí especialmente para esse que cobre a história de Paraná. A ocupação do território de Paraná não foi apenas espontânea, teve essa colonização dirigida, ocupação dirigida, induzida
por políticas públicas de colonização e pela abertura de eixos rodoviários. E isso muda completamente o padrão de crescimento populacional e econômico daquele período, e que vai influenciar em tudo que vem posteriormente a isso. Tá? Em relação aos grupos étnicos, aqui eu vou falar de alguns, mas depois eu vou falar de outros que são bem importantes na atualidade, assim, na contemporaneidade, digamos assim. Então, o IBGE aponta que a região era ocupada pelos Jarus e os Urupás antes do avanço do povoamento não indígena, tá? Em termos de grupo étnico. Esse é o primeiro núcleo urbano relevante da história local. É importante perceber que grupos étnicos não significa apenas listar nomes de etnias, não significa isso, significa compreender uma composição histórica do território. E aí, no caso de Paraná, essa composição ela começa pelos povos indígenas que possuíam uma relação com o espaço, com os rios, com a floresta, com as formas de vida, cultura. E a região de Paraná ela se conecta institucionalmente à presença dos povos indígenas em seu entorno, inclusive, por quê? Pela regional da FUNAI, que existe em Paraná, que foi criada em 2007, também para coordenar e monitorar as ações de proteção e promoção dos povos indígenas em Rondônia e também no sul do Amazonas. Embora isso já seja um outro recorte temporal, esse 2007, você precisa, por que ele está aqui? Para ajudar você a entender a dimensão, que essa dimensão indígena, ela não está em um passado distante apenas, mas ela é uma parte contínua dessa realidade regional do município, tá? Então, os migrantes nordestinos, neste contexto, eles tiveram um papel decisivo no povoamento inicial, especialmente lá no final do século XIX, em contexto de fuga da seca, e isso é crucial porque ele mostra que é uma conexão entre a crise ambiental, social do Nordeste e a expansão demográfica da Amazônia. O movimento ele não foi aleatório, foi uma resposta de condições de sobrevivência. Em termos étnicos sociais, esses grupos eles trouxeram hábitos, formas de trabalho, experiências, culturas, sobrevivência que influenciaram essa ocupação regional. Em muitos casos aí, a inserção desses povos ocorreu no extrativismo da borracha. E para você levar como forma de insight para a sua prova, você precisa entender que se a banca relacionar o início do povoamento de Paraná à migração sulista da década de 70, cuidado, está incompleto. Por quê? Antes dessa fase, que é uma fase importante da década de 70, os sulistas, antes dessa fase já havia um movimento migratório do nordestino, ainda que em menor escala, mas que estava ligada à seca lá no Nordeste e ao extrativismo aqui na região, tá? E aí, quando nós falamos dos migrantes do centro-sul e do sul do país. Então, na segunda metade do século XX, agora, o perfil migratório ele muda. Então, quando a gente olha para o histórico do IBGE, quando a gente fala em colonos vindos do sul, em razão do quê? Por que os colonos vieram do sul? Êxodo rural e também do fluxo de imigrantes do centro-sul, acelerado pelo IBRA. Quem que é o IBRA? É o órgão que veio antes do INCRA, tá? Então, no sul, estava acontecendo todo o processo de êxodo rural, especialmente pela mecanização, que se chama Revolução Verde, e também pelo processo de minifundização, que eu já expliquei. O processo de minifundização é quando você tem uma parcela de terra grande e o patriarca, dono dessa parcela de terra, ele morre e essa terra é dividida. Aí depois o outro morre, é dividida, vai fazendo o processo de minifundização, ou seja, deixando essas parcelas de terras pequenas, o que inviabiliza a produção econômica e faz com que as pessoas saiam do campo para a área urbana. Então, tinha esse processo de êxodo rural, chamado de êxodo rural. Tá? Então, a literatura acadêmica sobre a colonização de Rondônia, ela explica que esse processo é parte da regionalização agrária nacional, marcada, como eu disse, pela mecanização agrícola, o processo de revolução verde, concentração fundiária em outras regiões e pelos projetos de ocupação nas novas áreas da Amazônia, o que inclui Rondônia e também esse espaço que hoje é o município de Paraná. De forma didática, isso significa que a composição humana de Paraná se torna mais heterogênea, tá? A cidade e a região passam a reunir descendentes indígenas, antigos seringueiros, garimpeiros, colonos de diferentes áreas do país, os agricultores. E Ji-Paraná é historicamente marcado pela diversidade de origens. A formação local não decorre
de um único grupo étnico, de um único grupo, mas de camadas sucessivas de ocupação humana que vão acontecendo ao longo da história. Os fluxos migratórios, pessoal. Os fluxos migratórios aqui, a gente precisa entender que o que é um fluxo migratório, olhando especialmente para a Ji-Paraná, aplicado a Ji-Paraná. O fluxo migratório, ele é o deslocamento de pessoas de uma região para outra. No caso de Ji-Paraná, a prova, ela não vai só querer saber apenas que você, não vai querer apenas que você decore, houve migração. Isso aí todo mundo sabe. Ela tende a trazer uma exigência de que você saiba de onde vieram as pessoas, por que vieram, em que momentos históricos vieram e quais os impactos isso produziu. Esse é o raciocínio que você precisa levar para a Consulplan. É uma informação associada a um processo. Sempre lembra isso, toda informação associada a um processo, tá? Primeira grande corrente, você vai lembrar, nordestinos fugindo da seca. O primeiro fluxo migratório marcante, que é apontado pelo próprio IBGE, foi o de nordestino fugindo da seca por volta de 1879. E aí vai fixando-se na confluência do rio Urupá. A seca lá do Nordeste, portanto, ela aparece como um fator de expulsão desse indivíduo, e a possibilidade de exploração econômica e de acesso pelo rio aparece como um fator de atração para que eles venham para essa região. Para você entender, vamos falar de fórmula mental. Em imigração, você vai pensar assim: fator de expulsão mais fator de atração igual deslocamento populacional. Fator de expulsão, da onde que a pessoa está saindo, fator de atração, para onde a pessoa está vindo, igual deslocamento populacional. Quando a gente aplica isso à realidade de Paraná, história de Paraná, você vai pensar no primeiro momento, lá no final do século XIX. Seca do Nordeste, mais possibilidade de trabalho, extrativismo na Amazônia, igual migração para a região. A segunda corrente, a migração, foi induzida por infraestrutura e colonização. Décadas depois, né, a região ela passa a receber os migrantes do Sul e do Centro-Sul, sobretudo a partir aí da abertura da BR-029, BR-364 logo em seguida, e a ação de colonizadoras, de colonizadora privada, que foi o caso da Calama S.A., e também de órgãos estatais, que foi o caso do IBRA, primeiramente, depois do INCRA, porque muda-se o nome ali. Então, o IBGE, ele registra esse avanço, e também muitos estudos acadêmicos, eles deixam claro que os projetos de colonização em Rondônia, na década de 70, eles intensificam esse movimento, e Ji-Paraná está dentro dessa realidade, desse contexto, e esse fluxo migratório tem um perfil diferente lá do primeiro, no final do século XIX. Agora, nós temos uma migração que se vincula muito mais diretamente a políticas públicas de ocupação territorial, a ação do Estado, regularização, assentamento, distribuição de terra. E esse aqui não é apenas uma frente extrativista, é também uma frente agrícola de reorganização fundiária, certo? Inclusive, aqui eu lembro muito da minha dissertação de mestrado, né, que a minha pesquisa foi sobre essa reorganização fundiária, sobre a configuração fundiária de Rondônia após os projetos de colonização. Agora, quais são as consequências dos fluxos migratórios? Os fluxos migratórios eles foram bastante decisivos. Para quê? Expansão populacional, transformação da antiga povoação em centro urbano, ampliação das atividades econômicas, mudança do perfil fundiário produtivo, posterior emancipação municipal também. E aqui é importante, para você enxergar isso, é compreender que a migração em Ji-Paraná não foi só um detalhe demográfico. A migração de Paraná foi uma força estruturante da própria história local. E sem isso, não se explicaria, né? Sem essa força, não teria como explicar nem o crescimento econômico e nem a urbanização, nem mesmo a relevância regional que Ji-Paraná tem hoje no contexto de Estado, tá? E aqui eu encerro essa primeira aula de História e Geografia de Ji-Paraná para o concurso da Prefeitura de Ji-Paraná, que tem essa cobrança por força de imposição de uma lei municipal. Eu espero verdadeiramente ter contribuído aqui com a sua preparação. Já deixa aqui o seu like, que eu mereço. Você não vai achar esse conteúdo em outro lugar. Deixa aqui o seu like nesse vídeo para que eu possa me motivar e trazer mais. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Estamos caminhando. Estamos em passos ainda lentos, mas caminhando para chegar a 15 mil inscritos neste canal. E eu conto com a sua participação, tá? Deixa aqui no seu comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão,
para que eu possa saber. Só não seja indelicado, por favor, só não seja mal educado. Eu sei que a maioria de vocês são maravilhosos, mas sempre tem alguém que destoa. Então, que vocês fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até a próxima.